Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre YouTube, briga na NBA. Bom pessoal, há algum tempo atrás a Netflix anunciou uma série de documentários, tratando de esporte, que no caso se chamaria YouTube. E eles vão tratar cada um desses documentários em separado de um caso, de alguma história específica envolvendo esportistas, envolvendo o esporte no geral. E normalmente são casos controversos, casos que têm alguma questão delicada envolvida, casos muitas vezes envolvendo questões sociais e afins. E hoje, na data de publicação desse vídeo, lançou o primeiro desse documentário, que no caso é YouTube, Briga na NBA, que vai nos contar sobre uma briga na NBA que aconteceu lá no ano de 2004, em novembro, que é conhecida como a maior briga da história da NBA. Sendo assim, se ficou curioso, vamos conversar um pouquinho sobre. Então, já se inscreve no canal, para você não perder mais nenhum vídeo, se você não é inscrito ou inscrita. Deixa o like nesse vídeo geral que estiver assistindo, porque o like de vocês é muito importante, faz eu entender que vocês estão gostando do vídeo e também faz com que esse vídeo, com o YouTube, entregue ele para mais pessoas. Na descrição vocês também podem dar uma olhadinha nas minhas redes sociais e me seguir, como também dar uma olhadinha nos meus livros. No caso, Sonomo é uma fantasia distópica, enquanto Cada Segundo Valioso um suspense policial. Espero que vocês gostem, e leiam ambos, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Como eu falei, aqui a gente vai ter um documentário que vai nos contar sobre a maior briga da história da NBA. Bom, para quem é totalmente leigo, a NBA é a liga de basquete norte-americana, que ocorre nos Estados Unidos, tendo uma franquia, que é do Canadá. No caso, em 2004, houve uma partida entre Indiana Pacers, o time de Indiana, contra o time de Detroit, o Detroit Pistons, e ocorreu a maior briga da história. Não apenas porque essa briga começou dentro da quadra, numa rivalidade que já vinha se construindo, mas principalmente porque essa briga, digamos assim, pulou para a arquibancada. Literalmente, um jogador, no caso o Ron Artest, ele pulou ali as cadeiras, foi até a arquibancada, agrediu um torcedor que havia jogado um copo de cerveja nele enquanto a briga estava rolando lá embaixo na quadra. Basicamente, se eu fosse dar uma sinopse, seria isso. Porque realmente foi esse o acontecimento chave, Esse o acontecimento estudado. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas sobre esse acontecimento e algumas coisas sobre como o documentário trata esse acontecimento que fazem esse documentário ser muito interessante de ser assistido. Bom, aqui, a gente teve digamos assim, um fato, um ocorrido que foi muito grave. A partir do momento em que a gente vê um atleta indo até a arquibancada, agredir um espectador e, obviamente, por consequência, ter acabado, digamos assim, desencadeando muita coisa, todo mundo ficou empolvorado, outros jogadores subiram, outros torcedores começaram a ir na muvuca, enfim, foi algo realmente sem precedentes. Fez com que a punição, para os envolvidos também fosse muito grave. O Ron Artest, que foi o jogador que fez esse primeiro movimento pela parte dos jogadores, porque afinal de contas ele tinha sido atingido por um copo, ele fez o primeiro movimento de subir ali até a arquibancada, depois outros jogadores também foram. Ele recebeu uma punição que nunca tinha sido visto antes na liga. Ele foi suspenso pelo resto da temporada e a temporada ainda estava no início. Então, assim, digamos assim, no folclore popular em volta da NBA, tem-se dessa briga algo muito marcante, visualmente ela é bem marcante, mas também tem esse personagem icônico que é o Ron Artest, que teve esse caso específico que foi bastante grave, mas ele teve um outro caso na liga de treta, de acabar brigando com alguns companheiros e também adversários. Anos depois, por exemplo, ele deu uma cotovelada na cabeça do James Harden, assim, de forma totalmente gratuita, mas enfim, não é esse o caso aqui. Como eu falei, no folclore, que se criou-se em cima disso aqui, se tornou algo até, digamos assim, legal de se comentar. Falar, nossa, aquela briga lá foi bizarra, não sei o que, a partir dela aconteceram muitas coisas na liga, a liga deixou muito mais dura as multas para os atletas que brigassem, obviamente não só naquele nível, mas qualquer briga, qualquer discussão na liga, tornou-se muito mais, digamos assim, caro você brigar. Você brigava e ficava suspenso, às vezes 1, 2, 3 jogos, então os atletas começaram a evitar mais as brigas, mas eu particularmente, eu acompanho NBA há 16 anos, eu sou fanático por basquete, eu nunca tinha visto os personagens daquela briga, os personagens daquele evento, falando de forma tão detalhada sobre ele. E é aqui que esse documentário brilha. Ao longo de sua 1 hora e 9 minutos, ou seja, não um documentário longo, a gente vai ter o Ron Artest, o Jermaine O'Neal, o Richardson, também o Ben Wallace, atletas que estavam envolvidos naquela situação, os guardas, os policiais que estavam ali responsáveis pela segurança do ginásio naquele dia,
um ou outro fã que também estava ali, bem como outros personagens envolvidos, outros jogadores, dirigentes e afim, falando sobre tudo aquilo. E é nesse momento que a gente começa a ter uma visão, né, sobre toda aquela situação muito maior, muito mais ampla e começa a entender algumas coisas. Para ter desencadeado algo tão grande, é óbvio que não foi simplesmente do nada. A gente começa a perceber, né, do próprio Warner Test falando, isso dava para ver, né, nitidamente, mas dificilmente você vê um jogador falando sobre, ele falando que estava tratando na época de depressão e de ansiedade. Ele fala, né, que isso é algo que até hoje ele possui e que sim, ele melhorou ao longo da carreira, ele se tornou um cara menos explosivo, mas ele comentou que naquela época ele não sabia lidar com isso, era algo muito novo. Ele falou que praticamente todo dia se sentia ansioso, coração acelerado, tudo. Então, realmente o emocional, o psicológico dele não era nada estável naquele momento. Eles vinham de uma pressão gigantesca, o Warner Test ele fala várias vezes que não estava bem, bem como os outros jogadores, né, envolvidos, o Richardson meio com uma responsabilidade muito grande, o Jermaine O'Neal era um jovem, né, uma grande promessa da NBA que tinha que carregar um peso muito grande nas costas e também era estourado. Então a gente vê ali um jogador, né, abrindo muitos anos depois, praticamente 15 anos depois, sobre questões psicológicas que ele enfrentava na época e que sim, influenciaram no fato dele ter ido agredir um cara na arquibancada, mesmo que isso não seja certo e mesmo que o cara da arquibancada tenha começado, né, digamos assim, já que ele jogou um copo de cerveja e o torcedor não tem que fazer nada disso, ainda assim foi uma atitude extrema, mas também porque esse cara estava numa situação extrema. Apenas nos últimos 3 anos, mais ou menos, que alguns atletas da NBA começaram a falar sobre questões psicológicas. No caso, o DeMar DeRozan fala muito sobre a questão da depressão que ele tem, bem como o Kevin Love já falou sobre ansiedade, ataque de pânico, que ele inclusive teve dentro de um jogo. Então, é algo muito novo ainda, não só dentro da NBA, mas como no esporte no geral. Muitas vezes a gente vê esses caras que são super estrelas, que são milionários, etc. A gente acha que eles não passam, né, por questões psicológicas, não passam por enfermidades, enfim, não passam por tudo isso. Muitas vezes a gente acha que eles estão num panteão e não passam pelos problemas que a gente passa. Mas não, eles também estão suscetíveis a isso. Você ser rico, você ser uma super estrela, você ser jogador de um esporte X ou Y, não te garante, né, digamos assim, imunidade a isso, não te garante passar ileso. E naquela época não se falava sobre. Então todo mundo apenas taxou o Artest e os outros envolvidos naquela briga como marginais. E aqui vai um outro ponto social que o documentário aborda. Historicamente na NBA a gente tem uma, digamos assim, uma taxação, falar de forma estereotipada dos atletas. A liga durante muito tempo foi vista como uma liga de delinquentes, de briguentos, só foi mudar isso lá para a década de 80, quando o Magic Johnson e o Larry Bird entraram. Melhorou-se muito a imagem ali na época do Michael Jordan, Charles Barkley e outros jogadores. E ali no início dos anos 2000, né, com uma popularização ainda maior da liga, vários atletas entrando na liga, voltou-se muito a se marginalizar os atletas, falando que eles eram bandidos, que eles eram gangsters, e muitas vezes usando estereótipos extremamente corretos, estereótipos pejorativos, falando que eles eram bandidos, por exemplo, pela roupa que eles usavam, né, muitas vezes roupas ligadas ao hip hop, falando que eles eram bandidos por causa que eles gostavam de rap, cantavam, muitos deles cantavam rap, né, o Shaquille O'Neal gravou o disco de rap, Damian Lillard, o jogador atual que é rapper também, pelo fato de eles terem tatuagens, brincos, piercings, etc. E assim, como eu falei, é uma coisa pejorativa, porque nada disso transforma alguém em um bandido. É claro que hoje em dia a gente vê isso de forma um pouco mais aberta, mas não deveria ser assim. E até hoje em dia tem gente que vê de forma pejorativa. Então o documentário trata disso também, porque em nenhum momento procurou-se saber se aquele cara estava bem. Não, simplesmente olharam para ele e falaram: ó, fulano veio de tal lugar, que era uma região pobre, ele tem piercing, ou ele tem brinco, ele tem tatuagem, ele escuta rap, então ele é um gangster, ele é um bandido, e por isso que ele age assim, ele não tem que viver em sociedade, esse tipo de coisa. Foi assim que taxaram todo mundo naquela briga. Eu falo mais do Artest porque ele teve a atitude mais drástica e ele foi o mais taxado, mas todo mundo era envolvido. Inclusive o próprio Jermaine O'Neal fala de como ele nunca mais conseguiu ser aquele jogador que ele era antes. O Jermaine O'Neal era uma grande promessa, teve uma carreira sólida na NBA, porém nunca realmente estourou. Então, o grande trunfo desse documentário, para quem conhece a NBA, é ver essa galera falando sobre, mas eu acho que o documentário aberto para todo mundo, mesmo para quem não acompanha a NBA, mesmo para quem não acompanha basquete, por causa dessas questões sociais, dessas narrativas. É muito interessante ver essas pessoas falando, né, sobre questões que elas passavam na época, como que era o contexto antes de toda aquela briga e como foi depois, bem como ver como a própria sociedade taxava essa galera de forma pejorativa, nunca em nenhum momento preocupou-se em estender a mão e tentar entender. Não, basicamente apenas os excluíram, apenas os taxaram, basicamente eles tratavam apenas como entretenimento. Se vocês não estão aqui para gerar entretenimento para a gente não está ligando para vocês. Enfim,
Se você gosta desse tipo de história, gosta de um bom documentário, separe um tempinho do seu dia, assista, até porque é 1 hora e 9 minutos, bem rapidinho. Se você gosta de basquete, mas especificamente de NBA, aí sim você não pode perder, porque esse é um fato muito marcante da história da NBA. É bem interessante ver a galera falando sobre isso. E também fiquem de olho, porque no final, como eu falei, esse é o primeiro documentário de uma série. Se eu não me engano, vão ser 5, tratando de outros esportes, de outros casos. E se esse começou bem, eu tô curioso para ver os próximos, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais, também tem um link para meus livros. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.